Olá, caros irmãos, caros amigos. Eu me chamo Ernesto, sou presbítero da igreja em Santa Maria. E vamos falar a respeito, continuar na verdade, falando sobre um tema muito importante que nós consideramos, a visão celestial, e o nosso foco aqui é Cristo e a igreja. E hoje eu estou com meu amigo e presbítero aqui da igreja de Santa Maria, Jairo Barbosa. Obrigado, Ernesto, pelo convite, mais uma vez poder cooperar com esse estudo que é riquíssimo. Um abraço. Então, já falamos sobre Cristo e vamos hoje dar uma pincelada sobre a igreja. Jairo, Sim. No Novo Testamento, quando é que surgiu essa preocupação ou esse assunto sobre igreja? Como é que isso surgiu assim para que a gente tenha um pontapé inicial a respeito desse tema tão importante? Boa pergunta, Ernesto, que vai nos ajudar a esclarecer, pelo menos vou tentar explicar. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, ali a partir do versículo 15, tem um diálogo com o Senhor Jesus com alguns discípulos ali indo para as bandas de Cesareia de Filipe. E Jesus, então, vendo aquela multidão, pergunta para os seus discípulos assim: vocês, o que estão vendo esse povo aí, mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? Ou quem eu sou? E ali os discípulos respondem, né? João Batista, eu acho que você é João Batista, que você é Jeremias, enfim. Mas Jesus fala, não, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, ele disse, revelado pelo Espírito Santo, ele disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, bem-aventurado, Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Então, no capítulo 16 de Mateus, é a primeira referência que fala sobre a igreja, né? Sobre o aspecto da igreja ali, que falando que ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, é a primeira menção nesse aspecto e fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É importante também dizer, se você me permite, Ernesto, que esse termo igreja, no grego, ele quer dizer, significa eclesia, que quer dizer assembleia dos chamados para fora, tá bom? Então, o que é eclesia? É a assembleia dos chamados para fora de algo. Nesse caso, fora do mundo. Isso quer dizer, significa a palavra igreja. Interessante esse tema a respeito da igreja, né? Esse versículo que você fez referência, Jairo, Sim. Eu queria só citar um versículo aqui, versículo 18, né? Ele fala assim para Pedro, Jesus dizendo, né, como você Sim. bem colocou, também eu te digo que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então, de fato, a gente percebe aqui a primeira menção ao nome igreja, né? Sim, sim. E como você falou, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, olha só, ele fala que sobre esta pedra, que é o nome Pedro, né? Sim. É sobre esta pedra, mas é só uma simbologia, ele edificaria a igreja. Sim. E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Sim. Então, a igreja tem um papel fundamental, porque uma igreja edificada, Sim. a gente viu aqui, né, Sim. que o inferno não vai prevalecer contra a igreja, não é qualquer igreja, ela precisa ser edificada. Edificado. Muito Isso. bom. Então, essa primeira revelação, podemos dizer que traz o aspecto universal do termo igreja, ok? A Assembleia dos Chamados para fora. Mas a igreja também, nós podemos dizer, dentro do estudo das Escrituras, principalmente das epístolas, né, do apóstolo Paulo, que ela é o desejo do coração de Deus. Deus tem um desejo, desde lá do início, desde do início, né, da criação de todas as coisas. Deus tem um desejo. Qual é o desejo? A igreja. Que a igreja, que esse grupo de pessoas expressam ele nessa terra, tenham da expressão para esse Deus que tem um plano, tem um governo. Muito bom, Jário. Você poderia trazer para nós um fundamento para isso ficar mais claro aqui entre nós, essa expressão? Sim. Tem de alguns versículos, eu acredito que para mim, Ernesto, o que mais registra e fundamenta essa frase está lá em Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 5, me permite eu ler? Claro. Diz assim, e nos predestinou para ele para a adoção de filhos. O melhor termo seria para a filiação. E nos predestinou para ele para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade. Esse é um versículo muito bom que fala que ele nos predestinou, nós somos predestinados para algo. Para quê? Para a plena filiação. Plena filiação aqui, no contexto, são filhos maduros, é o auge da maturidade. Aqui está relacionado a ter a vida de Deus e ter uma posição adequada para ser herdeiro de Deus. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui nesse aspecto em relação à igreja? Porque quando nós chegamos, somos
recém-convertidos ali na igreja, nós somos os filhos imaturos, infantis, e que ao longo, tendo Deus, né, tendo Jesus Cristo como conteúdo da igreja, porque Cristo ele é tudo em todos, então ele é o conteúdo da igreja. Então, a partir do momento que os seus filhos se alimentam desse conteúdo, eles vão crescendo em vida e em natureza. E a partir do momento eles ganham uma certa maturidade espiritual, que estão aptos para herdar toda a herança, né? A herança espiritual. Então, assim, resumindo, né? Toda vez que nós recebemos o Filho, então nós fazemos parte da filiação, não é isso? Filiação, sim. É interessante, Jário, porque me parece também que lá em João, capítulo 1, versículo 12, ele fala também a respeito da filiação, né? Puxa, João capítulo 1, obrigado por ter lembrado, Ernesto, mas João capítulo 1, versículo 12, diz assim, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos que vieram para ele, que ele receberam, Deus deu-lhes o poder para eles se tornarem filhos de Deus. Quem são? A saber, os que creem no seu nome. Lembrando que o contexto de crer aqui é crer, amado Ernesto, no sentido de receber. Porque a palavra crer, no grego, ela tem o sentido profundo, tem um sentido de crer no sentido de receber e crer no sentido de existência. Mas o crer aqui é no sentido de receber. É mais ou menos se eu tenho esse copo, se eu falar para o Ernesto, você crê que esse copo existe? Ele fala assim, eu creio que ele existe. Toma para você. Não, eu não quero. Então, ele só creu no primeiro aspecto, crê no sentido da existência. Agora, o crer aqui, a saber, a todos que creem no seu nome, crê no sentido de receber. Não, eu sei que o copo existe, eu creio e recebo para mim. Então, a esses que recebem Cristo, no sentido completo da palavra, Deus os torna filho dele, filho de Deus. Muito bom. Então, a gente percebe o quanto é importante essa questão a expressão da igreja e como se tornar filho, né? Filhos, isso. Então, esses filhos, eles são muito importantes. Sim. E esses filhos, né, junto ali, eles formam a igreja, não é isso? Sim, sim. Uhum. E a igreja, ela foi criada com um propósito, né? Sim. E a gente estava conversando aqui antes, e lá em Efésios fala bem isso, lá na Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, 22 e 23, sim. Você poderia ler, por favor, para me ajudar, Ernesto? 22 e 23, claro. Por favor? Deixa eu pegar aqui na Bíblia. Efésios 1, 22 e 23. 22 e 23, aqui fala assim, olha só que interessante, né? Sim. Aqui ele está se referindo, Paulo ora aos crentes e ele fala assim, ó, no 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Sim, sim. E olha só que interessante, né, Jário? Dentro do assunto que você está falando, ele fala qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Puxa vida, infelizmente a gente não tem tempo, né, para explicar esse versículo aqui, porque na realidade esse versículo aqui é Deus dando autoridade total para a igreja. Eu vou fazer uma analogia, se me permite, Ernesto, para entender, para encurtar o tempo. É mais ou menos assim. Hoje o Senhor Jesus ele é o nosso advogado. Mas chegará um tempo, lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, 5:10, que fala do tribunal de Cristo, chegará um tempo que o Senhor Jesus, esse Jesus amável, completo, longânimo, cheio de compaixão, ele se tornará um juiz, passará a julgar todas as coisas. E lá, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, disse que será estabelecido o tribunal de Cristo, onde todos serão julgados, cada um, segundo o bem ou mal que fizer por meio do corpo, ok? Beleza. E esse corpo se refere à igreja, né? Esse corpo se refere à igreja. Agora, quando ele coloca aqui, ele deu toda a autoridade à igreja, dizendo que, inclusive, todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, fala que nada, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é mais ou menos assim, se Jesus se tornou juiz, a igreja é a carcereira. A igreja ela vai cumprir a ordem de Deus. Qual é? E nós sabemos pelas escrituras que o inimigo de Deus, Satanás, né, e ele é adversário de Deus e o inimigo de Deus, ele sabe de tudo isso. E ele que causa todo o transtorno na obra de Deus. Mas só que a Bíblia já disse que ele será condenado e quem vai cumprir a sentença é a igreja. Então, mas qual a igreja? A igreja edificada, a igreja que tem a plena filiação, filhos maduros, crescidos, que colocará Satanás no seu devido lugar. Então, por isso que é importante, quando ele falou assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, uma das funções da igreja aqui é ser encabeçada por Cristo. É o interessante, né? E a gente observa que todas as coisas,
a igreja encabeçada por Cristo, né? Sim. E falando um pouquinho de Cristo, né, nós sabemos também que existe um desvendar, né? É. Aqui em Efésios capítulo 1, versículo 9, aqui Paulo fala assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Sim, sim. Né? Sim, tem ali esse desvendando o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito, segundo o seu bom prazer. Né? Então, na realidade, a igreja, ela expressa Cristo, ela desvenda Cristo. Porque, se me permite voltar um pouco, Ernesto, para responder essa pergunta, lá fala do aspecto, a igreja, em Mateus 16, 18, fala do aspecto universal da igreja. Mas olha que interessante, 2 capítulos depois, capítulo 18, versículo do 15 ao 18, tem uma situação prática onde 2 irmãos se estranham na igreja e ali eles conversam e como é que se resolve essa questão? E aí fala assim, não, para resolver essa questão, primeiro você vai lá, pega um irmão, vai até esse irmão, pede perdão. Se ele não aceitar, né, chama o presbítero da igreja, vai ter com ele. Se ele não aceitar o pedido de perdão, vai e diz-o à igreja, leva e comunica à igreja. Se aquele irmão não aceitar, a partir do momento ele está rejeitado. Mas como assim dizer à igreja? Então tem um aspecto, como é que se vive essa igreja? Essa igreja tem um aspecto local. Né? Então a igreja tem o seu aspecto universal e o seu aspecto local. Na prática, a igreja é vivida no seu aspecto local, de cidade em cidade. E permite tentar responder o que você colocou, a igreja ela tem algumas funções, né, básicas. Existe uma série de outras funções, mas na Bíblia eu quero levantar 3 funções aqui. A primeira, nós já temos falado, a igreja é expressar Deus. A função da igreja é expressar Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo o conteúdo da igreja, tá bom? Lá em Efésios capítulo 3, versículo 10, tem essa fundamentação. Né? O segundo aspecto que eu também já citei, trazendo 2 Coríntios capítulo 5, 10, que é derrotar o inimigo. Uma igreja edificada, Ernesto, forte, né, com todos os seus alicerces, tendo Cristo como seu conteúdo, sendo encabeçada, uma das funções dela é derrotar o inimigo de Deus, tá bom? E a terceira função é fazer com que todas as coisas sejam convergidas, né, encabeçadas em Cristo. Então, basicamente, 3 funções que a igreja tem aqui nessa terra. A gente percebe o quão importante é a igreja, né? Sim. E só lembrando aqui aos amados que a igreja não é cimento, não são as paredes. As igrejas são as pessoas. Então, a gente tem essa mania de falar, né? Eu vou para a igreja, né? Sim. Mas, na verdade, a igreja somos nós reunidos e desfrutando de Cristo, né? Sim. Nós que cremos em Cristo e recebemos esse Cristo para dentro de nós formamos a igreja. E precisamos desfrutar sempre para que a igreja seja uma igreja edificada. Vimos aqui que a igreja é edificada, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jairo, eu queria agradecer muito a sua participação. Né, como você falou, assim, o tema é vasto, é um conteúdo muito rico, a gente precisaria de muito tempo para isso. Né? Mas o que você falou aqui para nós já foi muito esclarecedor. Então, muito obrigado pela sua presença. Também queríamos agradecer aqui a presença, né, dos nossos ouvintes, dizer para vocês que continuem desfrutando de Cristo e que a visão de vocês sejam claras, sabendo o que é Cristo e a igreja, né, Jairo? Isso, eu agradeço o convite, Ernesto. É uma pena que o assunto, por ser tão vasto e gostoso, a gente não consegue esgotar, mas com certeza queremos ter mais oportunidade, né? O que tem que ficar para nós, que Deus tem um desejo. Qual é o desejo? A sua igreja. O que é a sua igreja? É uma assembleia dos chamados para fora, um grupo de pessoas escolhidos, separados, santificados para expressá-lo, tendo Ele, Cristo, como conteúdo, sendo tudo encabeçado por Ele, a minha vida, a sua vida, o meu viver. E a igreja tem seu aspecto universal, Mateus 16, capítulo 16, versículo 18. A igreja tem seu aspecto local, Mateus 18, capítulo 17. E as 3 funções da igreja, né, que nós vimos aqui, é expressar Deus nessa terra, derrotar o inimigo nessa terra e fazer com que todas as coisas sejam convergidas nele, porque todos nós seremos um dia colocados de frente do tribunal de Cristo, onde todos nós seremos julgados segundo as nossas obras, o bem ou mal que tiver feito pelo meio do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.